Bom, então vamos lá. A nossa primeira aula, a disciplina de tratamento ou controle fitossanitário, gosto mais da palavra controle, são 4 aulas, né? Carga horária de 20 horas. Vocês já estão acostumados, né? Agora, nossas aulas online, até quando vai depender da pandemia, vai depender aí das regras do governo, né? Não é a nossa vontade, não é a vontade da escola, a gente sabe das vantagens da aula presencial, mas a vida não pode parar, né? Vocês estão aí, tem muita gente esperando se formar para ir viajar, para ser promovido na empresa, viajar, que eu digo, e para outra região da empresa, enfim. Então a gente não pode parar, né? Já estão se acostumando aí com as aulas online, e nós professores também. Então não tem novidade, né? A nota são os testes que vocês fazem após a segunda e a quarta aula, né? Então, na quarta-feira, já libera o teste para da aula 1 e 2, e aí na quarta da semana que vem, libera o teste da aula 3 e 4. São 5 perguntinhas aí para cada aula. Parte da resposta está nos slides e parte do que eu tenho falado e dito e reforçado aqui durante a aula, tá? Então, tem uma referência, a média 6, né, nota 6, a média dos dois testes, né, então são 5 para cada aula, então são 20 questões, 20 perguntinhas alternativas, né, então das 20 tem que acertar a 12, né, para dar a média de 6, mas com certeza vocês vão tirar acima da nota. Então tem a referência aí do livro, né, Métodos de Controle Fitossanitário. Esse livro eu vou deixar com vocês, eu vou pedir para a secretaria pôr na área do aluno, para vocês terem acesso a esse livro, tá? É um livro da Embrapa, um livro gratuito. Tem um outro livro também que eu acho interessante, que eu não pus aí, mas esse aqui, ó, de cana, pragas específicas, controle fitossanitário da cana-de-açúcar, tem lá na escola. Deixei alguns exemplares lá, eu tenho outros aqui na minha casa, se alguém interessar, eu posso combinar de entregar para vocês, sem custo, eu tenho alguns aqui. Então, nas 4 aulas, são aí a primeira aula, conceitos, né, que nós vamos falar hoje alguns conceitos de agricultura de controle fitossanitário. A aula que vem nós vamos falar de defensivos agrícolas, na outra, tecnologia da aplicação dos defensivos agrícolas, e na última aula, falar um pouquinho de plantas daninhas, herbicidas e pragas e doenças de cana-de-açúcar. Então, a gente vai ver que, tendo em vista o conceito do que é, boa noite, Ricardo, o conceito do que é a fitossanidade, nós vamos ver que nós temos que fazer controle, né, para ter a sanidade da planta. Então, para fazer o controle, eu preciso de defensivos. Químicos, não, nós vamos ver que são diversos tipos de defensivos, né? Defensivos biológicos e os outros métodos de controle que nós já vamos ver na aula de hoje, quais são todos esses métodos de controle. Defensivo, o químico, a gente sabe que é o mais utilizado, nós vamos ver o porquê. Então, não tem como a gente falar de controle fitossanitário sem entrar nos defensivos agrícolas, que faz parte integralmente do controle fitossanitário. E se fala em defensivos, tem que falar nas tecnologias de aplicação desses defensivos, né, que não é de qualquer jeito que se aplica, não é de qualquer modo. Então, nós vamos falar aí um pouco de como que é a aplicação desses defensivos e, no fim, a gente fala de planta daninha e herbicida, que é importante também no manejo fitossanitário, e eu abordo especificamente o controle da cana-de-açúcar, porque a gente precisa ver
de maneira mais integral, funcional, o controle fitossanitário de uma cultura, né? Poderia falar, vamos abordar o controle da soja, vamos abordar o controle do milho, né? Ou seja, os exemplos práticos, né? Como que faz a amostragem, como que controla, quais são as pragas, como identifica as pragas. Então, uma dessas aulas, a última, no caso, a gente faz como se fosse um consultor de uma empresa, né? Você fosse chamado para dar consultoria numa empresa para fazer o controle fitossanitário daquela empresa. Então, como que funciona, como que seria, quais os passos que tem que fazer. Então, eu optei por falar em cana-de-açúcar, então essa vai ser a última aula, porque é o que nós estamos aqui, né, estado de São Paulo, 70% da produção de cana do país está aqui, né? Então a chance de um de nós ou já trabalhar, ou ir trabalhar com cana é muito grande, né? Então, a gente toma como exemplo o controle fitossanitário da cana, mas a gente vai ver que se aplica é, para as demais culturas aí em geral, tá? Então, durante a aula, podem fazer suas perguntas, anotem se quiser fazer depois da aula, né? Tem gente que prefere perguntar após a aula, tem meu e-mail, tem meu telefone lá na escola, é só pedir lá, todo mundo tem, eu não ponho aqui, porque como vai para o YouTube, às vezes fica, sei lá, na internet, mas todos vocês alunos aí, tem, alguns de vocês até me escreveram aí, tem livre acesso ao meu WhatsApp, ao meu celular, se vocês quiserem, se tiver de dúvida, alguns procuram, eu acho isso legal, não só, aliás, a maioria não procura por dúvida da matéria, não, procura a gente para dúvidas aí no dia a dia profissional, na empresa, alguma sugestão, alguma coisa, quando a gente pode ajudar, é legal, se não pode, eu procuro aprender e, ou, ou, ou chegar num consenso aí. Então, vocês fiquem à vontade, quem quiser me procurar aí depois da aula, qualquer dia, mesmo que termine a disciplina, mesmo que vocês se formem e vão embora do CPA, a gente continua disponível. Durante a aula, eu acho legal abrir o microfone para fazer a pergunta, porque... Deixa eu virar o meu ventilador aqui, peraí. Ventilador direto em mim. Eu acho legal durante a aula vocês tiverem dúvida, né? Abram o microfone, e não só para dúvida, né? Às vezes tem algum comentário, alguma vivência aí no dia a dia que já passou pela situação, que já resolveu, ou que tem alguma ideia, tá? Então abram o microfone e fiquem à vontade. A câmera, a gente não, não exige que fique ligado, né? Eu, particularmente, acharia legal, ah, nas aulas na faculdade, a gente pede que fique ligado. É uma maneira da gente, de quem é professor, não se sentir sozinho, a gente saber que vocês realmente estão aí. E, e aquela questão que eu sempre falo, né? Eu acho que ligar a câmera para saber que vocês estão aí não é necessário, porque todo mundo é adulto, já é grande, não tem porquê. Como não é por aqui que conta a presença, né? A presença é através dos testes, então não tem o porquê entrar na sala, aqui no Google Meet, e não permanecer na sala, né? Só ligar por ligar para. Estou dizendo isso porque eu sei que acontece, não estou dizendo que é da turma de vocês, mas a gente sabe que isso acontece. A gente vem, liga a câmera, liga a sala e vai embora, a gente chama, a pessoa não está, não participa, não tem necessidade nenhuma de fazer isso, porque a chamada são os testes, né? Então, não tem essa necessidade, né? Nós todos aqui somos profissionais e estamos aqui já com o nosso objetivo na cabeça, qual é, né? Cada um sabe dos seus compromissos e das suas responsabilidades, tá? Então, fique à vontade aí para ligar a câmera, ligar o não estou exigindo, não, que ligue a câmera. Mas o microfone, quem quiser fazer pergunta, fique à vontade para ligar o microfone.
Tem um material complementar que eu sempre encaminho, vai estar lá na área de vocês, após cada aula, eu sempre deixo um texto curto, de 1, 2 páginas, sobre o assunto dado em aula. Eu sugiro que leiam, né, sempre para aumentar o conteúdo, aumentar o conhecimento. Quem já conhece, é, reforça, quem não conhece, aprende. Sempre é bom fazer uma leitura, então fica lá, ao final de cada aula, junto com o link da aula, vai esses materiais complementares, tá? Então, no final dessa disciplina, a gente, vocês, né, vão estar entendendo, conseguindo identificar que a ocorrência de organismos de outros seres vivos que prejudicam a lavoura e as suas respectivas medidas de controle, a maneira correta de fazer essas medidas de controle, dificultando o aparecimento de pragas em níveis que gerem perdas na lavoura, tá? Então, resumindo o que está escrito aí, no final da disciplina vocês vão entender qual que é os prejuízos que as pragas ocasionam e as suas medidas de controle e as maneiras corretas da utilização das medidas de controle, tá? Bom, eu dispenso, acho que apresentar, né? Eu já fui professor de vocês em outras disciplinas e estamos aí disponíveis. Então, vamos lá. O que é fitossanitário, que é o nome da disciplina? Controle, tratamento fitossanitário. Quem arrisca aí, quem dá uma sugestão? O que é fitossanitário? A gente vê que tem duas palavrinhas aí. Quais são as duas palavras? Estão É juntas? tratamento de pragas, né? Por meio de defensivo. Isso. Aí você já deu vamos falar assim, um passo adiante já. Voltando um pouquinho. Mas você falou certo. Mas você já foi um pouco adiante. Vamos do começo. O fitossanitário. O que essa palavra significa? Aí é uma palavra composta de duas palavras. Quais são as duas palavras? Quem arrisca aí? É, isso aí eu não sei não. Fito quer dizer planta. Então, sempre que vocês ouvirem a palavra fito, anteriormente a uma outra palavra, quer dizer que está querendo dizer planta, tá? Então, fitopatologia. Patologia é doença. Fitopatologia, doença de planta. Que mais? Fito-hormônio. Hormônio, fito. Então, hormônio de planta. Fito... que mais aí? Fitorremediação. Remédio de planta. Então, todo onde vocês verem a palavra fito, quer dizer planta. A palavra fito seguido por alguma coisa. Então, aquela alguma coisa de planta. No caso nosso, sanitário. O que é sanitário? É tudo que é relativo à saúde, tá? A gente vê aí agora, tempo de pandemia, a gente ouve sempre falar aí a fiscalização da defesa sanitária, departamento de controle sanitário, que é? Tudo que é relativo à saúde, tá? Então, fitossanitário corresponde, né, quer dizer que é saúde de planta. E se a gente está falando de saúde de planta, então a gente está querendo dizer que existem plantas sadias e plantas doentes, né? Nós estamos falando de saúde de planta, uma planta que não tem saúde é uma planta que está doente. Então, uma planta sadia é o quê? Aquela que completa o seu ciclo biológico sem nenhum tipo de anomalia, né? Que tipo de anomalia? Sem sinais na folha, sem o caule quebrar, sem a raiz se perder, sem a folha perder cor, ou seja, não aconteceu nenhuma anomalia, né, de normal. Então, aconteceu tudo normal, é uma planta sadia. Planta doente, ela apresenta algum tipo de anomalia em alguma fase do seu ciclo, causado por pragas. Aqui nós podemos, né, não seria, eu pus pragas porque é a disciplina, mas poderia também ser nutrição, poderia ser seca, né? Então,
Uma planta doente é uma planta que apresenta algum tipo de anomalia em alguma fase do seu ciclo biológico. Por que alguma fase? Ela pode estar vindo sadia até certo ponto, né? Pode ter uma germinação sadia, um crescimento sadio, na época do florescimento ela pode ficar doente, pode estar no ataque de alguma praga, de alguma doença, enfim, que a tornou doente, uma planta doente. E o que deixa uma planta doente? O que afeta a saúde da planta nesses casos aqui? São, quem fala alguma aí? Vamos lá, o que afeta a saúde das plantas? Dê alguns exemplos aí, tem um monte. Daniel falou alguns já lá atrás. Algum? Fala aí, mais alguém. Ué, uma praga, largata, Isso. O que mais? Vamos lá, turma. Daniel a falou uma ferrugem ataca a soja. ferrugem, uma lagarta. Cigarrinha, Quem, Ricardo? cigarrinha. Cigarrinha. O que mais? Não vem mais nada aí na cabeça? Tem muita coisa, né? Olha lá. Fungos, bactérias, nematóides, animais, plantas daninhas, aves, cupim, formiga, vírus, insetos, pragas. É, Então, tudo isso afeta a saúde? Sim, tudo isso afeta a saúde da planta. Então, quer dizer que tudo isso é praga? Exatamente, tudo isso é uma praga. Praga não é somente insetos. A gente tem por hábito chamar praga os insetos, né? Então, quando a gente fala praga, sempre vem na cabeça lá a cigarrinha, a lagarta, ferrugem, o Ricardo falou ferrugem, né, que não é inseto, é um fungo. Então, já vi que já abriu o conceito de praga, né? Então, praga é tudo que causa prejuízo, não é só inseto. Então, a gente tem por hábito dizer praga, a primeira coisa que vem na cabeça é algum inseto, ou lagarta, um zorro, mas praga é tudo que causa prejuízo, tá? Então, veja aqui, ó, como não é fácil ser agricultor, olha aqui, ó, 100 mil espécies de fungos que causam doenças, ó, fitopatógenos, que causam doença em plantas, 30 mil espécies de plantas daninhas, 10 mil espécies de insetos, 15 mil espécies de nematóides, fitófago, olha lá, fito, planta, fago, que se alimenta, nematóides que se alimentam de plantas, causam prejuízo anual de 40% da produção. Claro, isso é uma média. Tem quem não perde nada e quem perde 80, 100% da produção, tá? Então, pragas agrícolas é tudo. E veja como é difícil, né, ser um agricultor. Eu até pus isso aqui, né, além da gente competir com esse mundo de gente aqui de pragas, ainda tem tudo isso aqui para se preocupar, né, o produtor. Os granizos, a seca, leis, preço, aquecimento, imposto, câmbio, preço, praga, doença, planta daninha, geada, enfim. Ser agricultor não é fácil, não. Por isso que, né, todos falam aí que trabalham 16, 18 horas por dia, acorda de madrugada e vai dormir à noite, né? Porque realmente a competição com a nossa lavoura é muito grande, né? De pragas, fungos, doenças, e toda a legislação, né? Compra de insumo, venda de insumo, mercado, venda da produção, legislação, enfim, é muita coisa para a gente tomar conta, tá? Então, olha lá, pragas o que são? Tudo. Viu o que eu escrevi lá? Tudo que causa destruição, desequilíbrio ecológico, devastação das plantações, extinção de outras espécies, epidemias, é considerado uma praga. Olha que eu falei tudo. Então, tudo que causa destruição, devastação de plantação é praga, tá? Geralmente está relacionado à superpopulação. O que eu estou querendo dizer aqui? Um exemplo de superpopulação, né? Esse gafanhoto sozinho aqui, ele é uma praga? Sim ou não? Não, Ele sozinho não é uma praga. E agora? Bastante é. Agora ele se tornou uma praga. Então, por isso que a gente diz, né? Então, praga é tudo que causa devastação da lavoura e
quase que regra, é resultado de superpopulação. Mesma coisa aqui, ó, um coelhinho sozinho não é nada, mas se aparece uma tantada dessa aí, acaba sendo um problema. Pássaro é a mesma coisa, um pássaro sozinho não te causa prejuízo, mas uma população que invade a sua lavoura, suas frutíferas, passa a ser uma praga, tá? Então, praga é a mesma coisa, uma planta daninha não é uma praga, ela não vai te causar um prejuízo. Agora, quando essa planta daninha toma a sua lavoura, ou seja, ela tem uma superpopulação, ela se torna uma praga. Então, a gente vai falar bastante sobre isso, e é essa que é o segredo do controle. É saber se o nível que está aquela praga vai me causar prejuízo. Tá? Então, a gente vai falar bastante disso na aula. Como que eu sei se a partir de qual momento aquilo se tornou uma praga? A partir de quando aquilo está me causando prejuízo? A partir de quando eu tenho que fazer um controle daquela praga? Ela se tornou uma praga ou não? Né? Então, é isso que nós vamos falar, é isso que vocês vão sair entendendo da disciplina, tá? Então, olha lá, para ser praga tem que invadir, prejudicar as culturas e ter abundância de indivíduos, tá? Mesma coisa, a fotinha aqui, ó, um gafanhotinho não faz nada, mas olha aqui, a tantada de gafanhoto na folha, aí já se tornou uma praga. Por quê? Porque ele está numa superpopulação. A formiga aqui, mesma coisa, né? Uma formiga sozinha, não. Mas uma população grande de formigas, aí se torna uma praga. Tá? Então, para ser praga, tem que invadir e prejudicar a cultura. Prejudicar de sentido a produção, né? Prejudicar a produção. E tem que ter abundância de indivíduos. Não é qualquer quantidade de indivíduos que vai me trazer prejuízo. Não é a presença daquele determinado inseto, daquele determinado roedor, daquele determinado nematóide, não é simplesmente a presença que vai me trazer prejuízo, e sim a quantidade, a população que eu tenho daquele organismo fora do meu planejado que está me causando prejuízo, tá? E por que eu pus aqui? Nem sempre o que é considerado praga num caso é considerado no outro, né? Que nem aqui, ó, planta daninha encosta do barranco. Aqui não deveria nem chamar daninha, porque aqui ela não está causando dano, né? Aqui é pelo contrário, é favorável ter plantas no barranco, na beira da estrada, na encosta. Por quê? Para segurar a terra, para não ter desmoronamento, né? Não ter avalanche aqui de terra descendo para a pista. Então, aqui eu não posso chamar isso de daninha. A palavra daninha vem de dano. Aqui ela não está me causando dano. Então, ela passa a ser daninha quando ela me causa algum prejuízo. Nesse caso aqui, ela não está me causando prejuízo, pelo contrário, ela está me trazendo benefícios. E o que né, eu pus essa notícia aí, ó. Falta de predadores naturais é a causa de invasão de grilos. Eu não estava falando superpopulação. O motivo de toda superpopulação é falta de um inimigo natural. É um desequilíbrio no ciclo alimentar, na cadeia do ciclo alimentar, né, onde tem presa e predador, lembra daquilo? Tem, né, a cadeia, onde um se alimenta do que está embaixo da cadeia, se alimenta do outro. Então, quando esse que está aqui embaixo perdeu o seu predador, ele vai superpovoar, ele vai crescer além do normal. Por quê? Porque não tem ninguém fazendo o controle natural da espécie, né? Então, se acaba o ser de cima da cadeia alimentar, aquele de baixo vai ter uma superpopulação. Vamos ver aqui, ó. Então, aqui, ó, falta de predadores naturais, causa de invasão de grilos. Olha aqui, ó. Como explicação está o fato dos predadores naturais de grilos. Quem? Sapos e lagartixa. Estão em quantidade menor que
que o suficiente para conter a população de grilos, né? Isso causa desequilíbrio na natureza, complicação na área urbana, enfim. Então, olha aqui é a explicação. O hábito de moradores matar sapos e lagartixas também aumenta o desequilíbrio, ou seja, quem se alimenta do grilo? Sapo e lagartixa. E a população, ou por algum outro motivo, estão sumindo sapos e lagartixas, os grilos vão ter uma superpopulação. Então, está explicando aqui nessa notícia, está explicando isso. A superpopulação ocorre sempre por um desequilíbrio natural. Esse desequilíbrio natural, via de regra, é causado pelo homem, porque a natureza, por si só, ela não se desequilibra. Ela se mantém há milhões de anos, porque a natureza, por si, intacta, não se desequilibra, né? Quando, por exemplo, faz uma extração ou uma caça predatória, está desequilibrando a natureza, né? Você faz uma caça predatória de algum animal, aquele que vem abaixo na cadeia alimentar vai ter uma superpopulação. Agora, quem fez a caça predatória? O homem, porque se o homem não tivesse feito essa caça, se manteria em equilíbrio, tá? Então, essa questão de caça predatória ou extrativismo não sustentável, que é o extrativismo não sustentável, por exemplo, que ocorreu muito, palmito, pupunha, na floresta, a gente vê que hoje não tem mais palmito, pupunha de extração de floresta, não existe mais. Por quê? Porque a palmeira é nativa e você não pode tirar, você não pode entrar na natureza e derrubar uma palmeira nativa. Então, antigamente, a gente encontrava, que é o melhor palmito, pupunha, aquele maciozinho e tal, encontrava bastante, mas tudo de extração ilegal na natureza, aquela exploração não sustentável, né? O que é não sustentável? Você tira mais do que o que a natureza consegue repor. Então, você desequilibra toda a cadeia. É isso que faz. Então, a superpopulação, via de regra, está relacionada a algum... Professor, Oi? e eu sei que é outra parte, mais parte animal. Vamos lá. Os javali da região aqui, as onças não tá dando conta de comer, não. Tá feia a coisa. Então, mas se você for ver, né? O javali e tem os javaporco. Não tem o javaporco? É esses aí. Então, o javaporco é o que tem a maioria. É o cruzamento que o homem fez. Então, não tem um predador natural dele. Por quê? É um cruzamento que o homem criou. É a mesma coisa lá que como é que chama lá, o africano lá, né, lagosta lesma, né? Não é lesma. É lesma, Descargou, professor? cargou, que é africano, né? Que trouxeram e tem para todo lugar. Ou seja, veio de fora. Não tem inimigo natural. O java-porco, nós que inventamos também, o javali com porco, então ele não tem, ele não faz parte do ciclo natural na natureza, né? É algo que nós criamos, ou seja, tem a mão do homem ali também. Se mantesse só os javali ou só os porcos estariam sob controle, o porco do mato e o javali. Mas juntou os dois, criou o java-porco, e esses pega e destrói tudo. E a carne é boa, hein, professor? Ah, A carne do Java Porco é boa pra caramba. é boa? É boa. Tem um colega aqui E meu que caça com cachorro. É bom, hein? é bom, eu nunca comi. E pode caçar, né? Não está proibido, né? Estava até liberada a caça, né? Exatamente para controle, para equilíbrio, né? A capivara, não sei se está liberado também, a capivara é um problema também de Não, a capivara não. Tá fechado. capivara não pode, né? Ah, tá, Não pode, da cadeia. o javali pode, eu também não.
O javali pode, só que você tem que ter o registro. No território nacional inteiro pode, só que você tem que ter um registro lá como caçador, você tem que ter espingarda registrada, você tem que ter Ah, os tá, cachorros certinho. entendi, entendi. Bom, mas é isso aí, a superpopulação, via de regra, está relacionada com aonde o homem pôs a mão e interferiu na natureza. Aqui outra, superpopulação de pássaros, praga urbana ou espetáculo da natureza? Né? Aqui, ó, técnico e biólogo dizem que a superpopulação de aves está relacionada à falta de predadores naturais e também a condições favoráveis de abrigo e alimentação. Ou seja, mesma coisa, né? As pragas urbanas são produtos do próprio homem, ou seja, falta de predador natural. Então, tirou o predador natural, tem uma superpopulação de pássaros, ou de qualquer outro inseto dentro da cadeia alimentar. Bom, acho que vocês estão vendo normal aí. Aqui para mim sumiu. Se caso sumir a apresentação aí, ou travar os slides, vocês me avisam que deu um pique para mim agora aqui, que vocês me avisam. Então vamos lá, como eu estava dizendo, lá no comecinho, que não importa se eu tenho a presença de uma praga, importa é saber a população daquela praga, né? Para que se ela torne uma praga, né? Porque até então, se eu tiver uma quantidade baixa, ela ainda não é uma praga, né? Lembre-se que para ser praga tem que causar prejuízo, está em superpopulação. Como eu sei que está em superpopulação, tem que fazer o controle populacional. O que é o controle? O que é o nível populacional, né? Para a gente falar de controle populacional, a gente tem que falar o que é nível populacional. Nível populacional lá, produção da cultura é reduzida à medida que a densidade ou nível populacional da praga aumenta. Veja aqui, ó, aqui essa linha é a produção e aqui é a população da praga. Aumenta para a direita. Então veja que aqui, ó, quanto maior a população da minha praga, menor é a minha produção, né? Então, isso que eu tenho que fazer o controle, o nível populacional. Quais são os níveis populacionais? Agora eu peço bastante atenção para vocês, que isso é o ponto-chave da questão. Vamos lá. Aqui é a densidade populacional, ou seja, densidade, né? O quanto que tem da população de determinado organismo. E aqui é o tempo, nessa linha é o tempo, e aqui é a densidade. Veja aqui eu tenho três linhas. A linha que chama ME, que é o nível de equilíbrio. A linha laranjada, que é a MC, que é o nível de controle. E a linha vermelha, que é o NDE, que é o nível de dano econômico. Então, por que tem esses três níveis? Pelo seguinte, eu tenho que saber qual que é o nível de controle daquela espécie para a minha cultura, e o nível de controle quer dizer exatamente a hora que eu tenho que iniciar o controle, tá? O nível de dano econômico é quando eu já não compensa, mas nem eu fazer o controle, que o custo, que a minha perda já é maior do que o custo do controle, ou seja, é mais caro agora controlar do que eu já perdi. Ou seja, o que eu perdi, eu já não recupero mais. Quanto eu gastar agora para controlar, não recupera mais a minha perda. E o nível de equilíbrio é aquele nível aonde eu posso ter determinado organismo que não está me causando prejuízo algum. É aqui que a gente tem que trabalhar, no nível de equilíbrio. Porque aqui não está me causando prejuízo. Quando esse nível de equilíbrio sobe, bateu aqui no nível de controle, é a hora que eu tenho que fazer o controle, para não deixar passar dessa linha e chegar no nível de dano econômico, tá? Então, isso é o mais importante. Veja aqui, né? Então, eu vou repetir para ficar isso bem claro. Então, ó, o nível de equilíbrio é o nível que eu tenho que manter toda a minha população que não seja da minha lavoura, seja inseto, seja plantas, seja o tipo de plaga que for, planta daninha, vírus, o que for. Eu tenho que manter aqui, ó, nesse nível de equilíbrio. O que é? Está em equilíbrio
com o meio. Quando a minha população de determinado organismo, seja ele inseto, qual for, for subindo, for se distanciando da linha de equilíbrio e atingiu o nível de controle, é a hora que eu tenho que controlar a praga, porque caso eu não fizer, ela vai me causar dano econômicos irreparáveis, já perdas irreparáveis. Então, eu tenho que conhecer, vocês vão ver que daqui adiante eu vou falar bastante, o nível de controle de tal praga é X, o nível de controle de tal besouro é X, o nível de controle de planta daninha é X. Tudo, a partir de agora, desse slide, por isso que é importante ninguém ficar com dúvida, a gente vai estar trabalhando em cima do nível de controle, que é a hora que eu tenho que lançar a mão dos meus recursos para fazer o controle daquela praga. Porque até aqui, no nível de equilíbrio, ela não era uma praga, porque ela estava equilibrada com o meio, equilibrada com o meio ambiente, equilibrada com a agricultura. Aqui, no nível de equilíbrio, ela ainda não era uma praga. Quando ela bateu aqui no nível de controle, ela se tornou uma praga. Se eu não controlar, ela vai bater no nível de dano econômico. O nível de dano econômico, o NDE, é a densidade da praga que causa prejuízo à cultura igual ou superior ao custo de controle desta área. Ou seja, o prejuízo que eu já tive com aquela praga já é maior do que o custo para eu controlar. Ou seja, em outras palavras, não compensa mais controlar, porque o que eu já perdi, eu posso gastar o que for no controle, o que eu perdi eu não recupero mais. Então, eu nunca posso deixar chegar no nível de dano econômico. Então, quem trabalha nesse setor, usina ou na fazenda, alguma propriedade, né, não sei se algum de vocês trabalha ou conhecem como que funciona dentro da empresa, o controle de pragas, o responsável não pode deixar bater aqui nessa linha de nível de dano econômico nunca. Vamos falar, é a cabeça dele que está em jogo, do funcionário, é responsabilidade dele não deixar bater o nível de dano, porque imagina você chegar no patrão, no chefe, no proprietário, dizer para ele, assim, ó, agora não adianta mais controlar que já perdemos a produção. Controlar agora vai ficar mais caro do que o que nós já perdemos. Isso aí é um risco grande para o empregado, né? Então, quem é o responsável pelo controle de pragas na empresa tem que ter isso aqui, o nível de controle na palma da mão, para saber o quando que é a hora que ele tem que entrar em controle. Falou assim, mas então eu já entro com o controle antes, aqui no nível de equilíbrio, você vai estar jogando dinheiro fora, porque aqui no nível de equilíbrio eu não preciso gastar o produto, eu vou gastar exatamente aqui, a hora que deu o nível de controle, eu entro com o controle para a população descer para o nível de equilíbrio de novo, tá? Então, olha lá, nível de equilíbrio é uma densidade média durante um longo período que não causa prejuízo econômico para a cultura. Nível de controle é a densidade de uma praga em que medidas de controle têm que ser adotadas para evitar que o nível de dano econômico seja atingido. E o nível de dano econômico é a densidade da praga que o prejuízo já é semelhante ou maior o custo da adoção da medida de controle, tá? Então, isso é importante, todo mundo entendeu bem, porque agora para frente nós vamos falar bastante sobre nível de controle de pragas, nós vamos falar de amostragem para atingir o nível de controle, então é importante que todo mundo tenha entendido isso, tá tranquilo? Todo mundo entendeu? Tranquilo. Legal. Obrigado. Ricardo, Cláudio, sim, então acredito. Tranquilo. Legal. Se alguém tiver alguma dúvida, chama aí. Então, vamos tocando. Porque, então, o que eu tenho que fazer? Como eu estava dizendo, a gente tem que manter o equilíbrio, a lavoura e o meio ambiente. A gente nunca vai acabar com uma praga, nunca, e nem deve, né, interferir no meio ambiente a ponto de
extinguir e fazer tal praga entrar em extinção, né? Senão vai causar outro problema, né? Não tem a questão de que se não tem um inimigo natural, o outro vai ter um excesso de população, ou seja, tudo tem que estar em equilíbrio. Então, a gente nunca vai sumir de vez com uma praga. Nunca, nunca. A gente tem que manter em nível de equilíbrio, né? Até pus esse antes e depois, porque a agricultura é um bebê perto dos insetos, perto dos animais, perto das plantas, né? A agricultura tem aí, a agricultura que nós conhecemos tem 300, 400 anos, e as pragas têm milhões de anos, né? Então, elas estavam aqui primeiro. Então, nós não vamos nunca sumir com elas. Nós temos que aprender a conviver em equilíbrio, tá? Agora, como que eu sei se eu estou em equilíbrio? Como que eu sei se eu atingi o nível de controle, se eu atingi o nível de dano, ou se eu estou no nível de equilíbrio? Eu tenho que monitorar. Eu tenho que fazer o monitoramento da população, tá? Então, ó, eu já disse que praga é um organismo, seja ele planta ou animal, que atinge um nível que me causa prejuízo. Aí eu disse quais são os 3 níveis: o de prejuízo, o de controle e o de equilíbrio. E como eu sei em que nível eu estou? Fazendo um monitoramento da população. Então, o que é o monitoramento? É determinar a situação da praga na cultura, avaliando a sua presença e os danos que estão ocorrendo para eu definir o momento de iniciar o controle. Ou seja, eu faço o monitoramento da praga para saber a hora que atingiu aquela linha do nível de controle. Atingiu aquela linha, pum, é ali que eu entro com o controle. Então, para eu saber em que nível que está a minha praga, eu tenho que fazer o monitoramento, tá? Então, o monitoramento é a avaliação da lavoura em determinados períodos para detectar as pragas, saber se a sua população vai causar meus prejuízos econômicos, tá? Então, o meu monitoramento vai dizer se eu estou em nível de controle, de dano ou em equilíbrio, que é o que nós falamos agora há pouco, tá? Então, para eu fazer o levantamento de pragas, veja que eu mudei o nome, mudei a frase para uma maneira que a gente mais usa, né? Até agora eu estava falando monitoramento populacional. É um nome meio chiquetoso, né? O que eu estou querendo dizer? Levantamento de praga. É o que todo mundo fala na empresa, é o que todo mundo chama no dia a dia, é o levantamento de praga, tá? Então, monitoramento populacional, eu disse, é um levantamento de pragas, tá? Primeira coisa para eu fazer o levantamento de praga, eu tenho que saber quais são as pragas, óbvio. E, sabendo quais são as pragas, eu tenho que saber quais são as principais e quais são as menos importantes, ou seja, quais são as pragas chaves, ou principal, ou as pragas secundárias, né? Por quê? Porque eu não vou ficar perdendo tempo em fazer levantamento de praga que não vai me causar nenhum dano econômico, né? Por exemplo, a joaninha não me causa nada. Pelo contrário, ela se alimenta de ácaro, né? Então, nós vamos falar lá na frente de inimigo natural. Mas, esquecendo que ela é um inimigo natural, ela não me causa nada. Eu vou ficar lá na propriedade, lá na lavoura, para fazer um levantamento de joaninha. Para quê? Ela não me causa nada, ou seja, ela é uma praga secundária, que causam injúrias, mas raramente provocam prejuízos econômicos. Agora, as pragas-chave, sim, são consideradas aquelas que, com frequência, provocam danos econômicos e exigem medidas de controle, ó, com frequência. Pragas secundárias raramente provocam danos. Pragas chaves ou principais frequentemente provocam danos. Então, é com essas que eu tenho que me preocupar, né? São com essas. Vamos citar, por exemplo, na cana. Na cana tem aqueles corozinhos, aqueles besorrinhos que fica na raiz da cana lá. Não estou falando do migdolo, da lagartona, não. A gente fala coró, né? É um gorgulho, um besorrinho branco que fica na raiz. Não causa nada. Não causa nada. Aí a gente sabe que a broca causa grande prejuízo. Então eu vou lá no campo, eu vou fazer levantamento de broca e de coró. Não, para que eu vou fazer levantamento de coró se ele não me causa nada? Agora,
eu nunca vou precisar fazer o levantamento do coró, ele nunca vai me causar nada. Pode ser que ela passe a ser uma praga principal se o nível dela atingir pontos que ela deixa de ser secundária. Estou querendo dizer assim, você tem lá uma populaçãozinha de coró na raiz da cana, está tranquilo. Agora, aquela população começou a crescer tanto, e atingiu, e está causando prejuízo na minha lavoura, ela passou a ser uma praga principal, ela deixou de ser uma praga secundária. Mas isso são exceções, né? De praga secundária tornar-se ser principal. Mas então é isso. Antes de eu começar a fazer o levantamento de praga, eu tenho que saber quais são as pragas da minha lavoura. E sabendo quais são as pragas da lavoura, quais são as principais e quais são as secundárias, porque eu não vou perder tempo fazendo levantamento do que não me é importante. Como que eu faço o levantamento de pragas? Existem algumas maneiras, é óbvio, dependendo da praga que eu quero estudar, né? Isso aí vai estar lá no teste de vocês, eu vou estar fazendo uma pergunta nesse sentido aí. Os tipos de monitoramento de praga. Então, tem o monitoramento de solo, que eu faço antes de plantio, para detectar a presença de pragas subterrâneas, que são aquelas que vão causar danos na semente ou causar danos no tolete de cana, tá? Então, tem a metodologia, que a amostra pode ter. Essas metodologias, que eu vou comentar uma ou outra, não são regras exclusivas, fala assim, não, é assim. Pode ser que vá um consultor aí na sua empresa e fale, ó, não, para fazer levantamento de praga subterrânea de migdolos, não, é um por um, fazer uma trincheira de um por um e 50 de profundidade, tá, legal, também, assim que faz, né? O outro fala assim, não, pode fazer, ao invés de um por um, faz 30 por 30 e desce 30. Ótimo, alguém está embasado para te dizer o tamanho do ponto amostral, sabe? O CTC tem uma metodologia, aí você vai lá, o consultor tem outra metodologia, aí a cooperativa tem outra metodologia, enfim, existem várias metodologias. Suponho que todas existem critérios técnicos, né? Alguém fez uma pesquisa, alguém fez um trabalho científico e concluiu que aquela maneira de fazer o levantamento que ela está sugerindo, aquele consultor, aquela cooperativa, aquela empresa, ele esteja correto no que ele está dizendo, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui de levantamento de monitoramento de pragas, né? Então, cada ponto, amostra de 30 de largura por 30 de comprimento por 30 de profundidade, 8 pontos por hectare. Essa é uma das metodologias, tá? Fazer levantamento de pragas de solo, né? Então, é um tipo de monitoramento de pragas. Outro tipo de monitoramento de praga é o pano de batida. Isso aqui vocês vão ouvir falar muito, quem trabalha com grãos, principalmente para soja, o pano de batida é o mais utilizado para fazer monitoramento de pragas. É isso aqui, é o pano de batida, esse pano aqui que os dois estão segurando aqui, ó. Então, o que ele detecta? Ele vai detectar praga de solo? Não, né? Então, são coisas que a gente já consegue discernir, né? Aquela anteriormente, o levantamento de solo, de trincheira, não vai me dar levantamento. Professor, Oi? o senhor está colocando aí nos slides o pano? Ou não, tá a Joaninha largata ainda? Vixe, a Joaninha Lagarto ficou lá para trás. É que no meu aqui só tá a Joaninha largata. Ah, então é O bom meu também travou. travou? Então, Aí, Agora mudou? apareceu. apareceu. Vocês estão vendo o rapaz mexendo no solo aqui? Sim, Ah, legal. Obrigado por ter avisado, ô Daniel. Quando vocês verem que eu estou falando e a foto não corresponde, é isso aí. Obrigado por ter avisado aí. Então é isso. Então, monitoramento de solo levanta o que tem pragas de solo. O pano de batida é isso aqui. É um pano que ele detecta, né, que eu estava dizendo. O pano de batida ele não vai detectar cupim, porque o cupim está subterrâneo, né? Um pano de batida não vai detectar
lagarto, besouro de solo, coleóptero, não vai, por quê? Porque, se você está fazendo a batida com a planta grande, você vai detectar o quê? Aqui, ó, lagartas, desfolhadores e percevejos, né? Ou seja, o que está na folha. Se eu estou fazendo pano de batida na folha, eu vou detectar o que está na folha. Então, é um método rápido e eficiente e detecta também a presença de inimigos naturais, isso é importante, a gente vai falar mais para frente, quando tem inimigo natural é ótimo, a gente tem que preservar, tem que manter. É recomendado fazer nas horas mais frescas do dia, quando os insetos estão com menor mobilidade, né? Isso aqui é também conhecido, né, que nas horas mais frescas, os insetos estão mais quietos. Nas horas mais quentes, os insetos se movimentam mais, tá? Então, é ideal que se faça o pano de batida nas horas mais frescas, que os insetos estão ali nas folhas, tá? Então, tem toda uma metodologia, né? Eu não vou detalhar, mas né? Então, olha lá, a medida do pano, então, olha lá, tem que cessar o tecido, a linha tem que ficar de um dos lados da linha e bater forte na planta, o inseto cair no pano, né? E aí você vai identificar se é adulto, se é jovem, tá? Então, você vai contar quantos caiu no pano, por isso que não pode ser qualquer pano, tem que ser um pano sob medida, porque para você fazer o extrapolamento para o hectare, tá? Então, você conta os insetos que caiu naquele pano, aí você examina as plantas, tá aqui, ó, o procedimento equivale a uma amostragem, tá? Então, 6 amostragens até 10 hectares, 8 amostragens para lavoura de até 30 hectares e 10 para lavouras até 100 hectares, ou seja, uma lavoura até 100 hectares, você faz 10 amostragens, 10 panos de batida para identificar o quê? Insetos que são de folhas. No caso da soja, a lagarta desfolhadora e o percevejo verde, que são as principais pragas, insetos da soja, tá? Então, nós falamos dos levantamentos de pragas de solo, levantamento de solo e o pano de batida. Existem também as armadilhas para a gente fazer o levantamento de pragas, o levantamento populacional. Tá? Então, quais são as armadilhas? Tem armadilha tipo delta, armadilha luminosa e armadilha adesiva. Então, ó, o que eu estou dizendo? Estou dizendo de armadilhas para identificar a população da praga, tá? Eu não estou falando nada de controle ainda. Então, ó, armadilha tipo delta é essa aqui, né? Porque é o símbolo matemático de delta, né? Esse triângulo aqui. Então, o que ele tem? Aqui no fundo, ele tem feromônio, que atrai o macho. Feromônios. O que é feromônio? A grosso modo, é o cheiro da fêmea. Então, ele aqui, no fundo aqui do triângulo, da armadilha, tem o feromônio da fêmea, o macho, e é adesivo. Então, no que o macho pisa ali achando que vai se encontrar com a fêmea, ele vai ficar preso no piso adesivo, e isso você vai fazer um levantamento populacional da praga, tá? Daí tem a metodologia de a cada quantos hectares, quantas armadilhas dessas tem que pôr, e dependendo do nível de controle daquela praga, o que vai dizer? Que quando você encontrar, por exemplo, 20 machos, estou dando um exemplo, 20 machos adultos por dia, é que você está na hora de controlar, você atingir o nível de controle, tá? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo, né? Sempre é bom recapitular, nós estamos fazendo um levantamento de praga para saber se está na hora de eu controlar. Então, quando você tem a metodologia, você conta quantas pragas você tem, e aí você tem que procurar qual que é o nível de controle daquela praga. Armadilha luminosa para insetos noturnos, né? Então, aqui é a mesma coisa. O inseto entra por aqui, aí ele não consegue sair e ele cai aqui nesse recipiente. Aí você, no dia seguinte, você tem que contar. Por exemplo, você está em uma praga que você tem que controlar quando capturar 10 adultos por noite. Então, você espalha essas luzes, essas armadilhas luminosas, e se deu 10, um exemplo, né? Deu 10 adultos naquela noite, é que você tem que controlar, tá? Então, cada praga, cada cultura tem o seu nível de controle. É recomendado uma armadilha
de luminosos para uma área de 6 a 10 hectares. E tem as armadilhas adesivas, né? Que também, para fazer o levantamento de pragas, ela indica o grau de infestação e se está na hora de controle, tá? Então, olha lá, de 100 a 200 adesivos por hectare. Então, a mesma coisa, ela é, aqui não dá para ver, essa aqui, por exemplo, ó, dessa foto aqui de baixo, tá vendo que ela é toda quadriculada? Por quê? Porque dependendo da praga, vai ter lá, se cada quadradinho desse capturar, se tiver duas pragas, dois insetos adultos em cada quadradinho desse aqui, é hora de você controlar, tá? Então, veja que ela chega até nesse nível de precisão do número de pragas em cada quadradinho desse aqui. Por quê? Às vezes está uma mancha aqui em cima, e não está distribuído no adesivo inteiro, pode ser que foi uma revoada que passou ali, bateu e foi embora. Então, quando para fazer levantamento, é pormenorizado o negócio, né? Que ele está bem distribuído. Então, aqui você vê que a praga, por exemplo, se é só uma mancha aqui em cima, assim, a praga está tudo encostada nesse canto de cima aqui, pode ser uma nuvem que passou ali e bateu. Então, tem a metodologia de quanto que tem que estar esparramado dentro do adesivo, a quantidade, aí, todos que estão grudados, você tem que ver, ó, grudou várias espécies, né? Essa espécie aqui é diferente dessa espécie. Então, você tem que ver a praga que você tá querendo fazer o levantamento e a quantidade, e aí vai te dizer se você nessa noite pegou, ou em 2 dias você pegou uma quantidade de inseto tal, é a hora de você fazer o controle. Outro levantamento de pragas que faz é através do exame da planta, né? O que é o bom desse aqui? Além de você procurar a praga, você avalia também os danos que está acontecendo na planta. Você une os dois numa examinada só. Você já procura a praga e já vê o nível de dano na planta, tá? Então, e para fazer o exame de planta, existem escalas. O que é escala? Por quê? Eu posso ir lá fazer um levantamento, um exame de planta, e depois vai você ir lá fazer o levantamento. Mas o meu olho é diferente do seu. A minha visão de uma lavoura boa pode ser diferente da sua. Pode ser não, é diferente da sua. Né? Muitas vezes você está. É o que a gente fala da régua, né? A régua minha pode estar maior que a sua, ou a sua régua está maior que a minha. Ou seja, se os seus olhos estão acostumados a ver uma lavoura impecável, qualquer manchinha para você já é um problema. Se eu já estou acostumado com uma lavoura mais ou menos, precisa ter uma baita mancha para eu considerar que está mais ou menos. Então, existem escalas. O que são as escalas? Quando você vai examinar uma planta, você leva uma escala. Essa escala é um padrão para, independente de quem estiver avaliando, dar a mesma nota, tá? Então, você leva um plástico, um caderninho com as imagens, né? Então, você vai dando nota, ó, nível 1, 2, 3, nível de dano baixo. Né? Então, aqui tem a metodologia, quem for trabalhar com milho, só por lá na internet, escala Davis, de lagarta de cartucho, que é famosíssima essa escala, então você vai dando notas, né? Então, quando você vai lá fazer o levantamento, você define lá, preciso fazer 5 pontos por hectare. Então, aí você entra e dá nota para cada um daqueles pontos, e que nota? Através da escala. Então, você compara, né? Então, na escala aqui, vai ter a discriminação certinho embaixo, vai estar lá, pontos menores de 1 milímetro, nota 3, pontos maiores de pontuações maiores que 1 centímetro, nota 4, e por aí diante, né? Dano total nas folhas, nota 9, nota 7, por aí vai vindo. Então, existem diversas escalas para diversas culturas, para diversos tipos de pragas, né? Veja aqui na soja, tem essa outra escala, e você aqui, ó, você dá essas respectivas notas de porcentagem, né? Essas porcentagens, 5, 15, 35 e 45. Então, você vai com essa escala em mãos, compara com a folha. Aí você vai anotar, nesse ponto que você está, qual que é o nível de dano da folha, tá? Então, são escalas. Quem já fez escala de ferrugem na cana, quem faz levantamento de pragas, doenças na cana, com certeza já usou essa escala aqui do Amorim.
é a mais utilizada, onde são dados notas, né? O pessoal do melhoramento genético, quem trabalha com variedades aí, sabe que o pessoal, quando vai lá fazer o serviço de melhoramento genético, eles avaliam doenças e dão notas na ferrugem de 1 a 9, que as notas aqui, ó, 1 a 9. Então, ele dá nota 1, ó, quando a folha está limpinha, dá nota 4, quando tem algumas manchas aqui, ó. Nota 6, ó, quando já está mais da metade fechado. Nota 8, nota 9, já fechou tudo de ferrugem, né? Então, isso é a escala, ou seja, você não pode chegar lá e falar assim, tem muita ferrugem. Ah, não, tem pouca ferrugem. Ah, não, ó, lá tá demais a ferrugem. Mas o demais meu não é o demais seu, o pouco meu não é o pouco seu. Então, existem escalas que padronizam, né? Então, tem escala de florescimento, tem escala de doença, tem escala de espólio, tem escala de enfim, tem escala para tudo, exatamente para padronizar, para não ter erro, tá? Então, aí fizemos o levantamento populacional, nós vamos ver se atingiu o nível de controle. Se atingiu o nível de controle, é hora de começar a fazer o controle, que é o que nós vamos falar agora. Tá? Então, tem que levar em consideração o ataque, ou seja, o nível lá da escala, a idade dos insetos e a fenologia da planta. Isso aqui nós vamos ver no decorrer. Então, fiz o levantamento das pragas principais que me causam dano. Deu o nível de controle, eu vou fazer o controle, tá? Métodos de controle de pragas. São diversos. Legislativos, mecânicos, culturais, resistência de plantas, métodos comportamentais, controle, método físico, método biológico, autocida e os químicos. O MIP, que é o MIP, é o que integra todos esses. Nós vamos falar agora de um desses por vez, tá? Que é a conclusão da nossa aula hoje. Então, ó, nós falamos que as pragas têm que estar em equilíbrio. Primeiro, nós falamos que praga é tudo que está em superpopulação causando dano. Como eu sei se está em superpopulação? Eu tenho que saber os níveis, se está no nível de equilíbrio, no nível de controle ou no nível de dano econômico. Como que eu sei qual é o nível que está? Eu tenho que fazer o levantamento de pragas. Fiz o levantamento, deu que eu estou no nível de controle, eu tenho que lançar a mão, tenho que utilizar os métodos de controle, tá? Então, quais são os métodos de controle? Vamos ver eles agora. Métodos legislativos. Esses aqui são os que a lei nos obriga quando vem materiais biológicos, seres vivos de outros exóticos, né, de outras regiões. Você quer trazer isso lá no UFSCar, a gente vê bastante isso, por exemplo, lá que tem melhoramento genético, traz uma variedade de cana da Austrália. Essa variedade não pode vir no avião, na mala, e descer aqui. Por quê? Ela pode estar trazendo uma doença que nós não temos aqui, ela pode estar trazendo uma praga que nós não temos aqui. E se nós não temos, lembrando que no lado da cadeia alimentar, se você traz uma praga, nós não temos o inimigo natural daquela praga, vai dar superpopulação. É o caso do escargot. Alguém entrou com aquele, o caramujo africano lá, escondido, e soltou, né? Escondido, não sei se escondido, mas quando trouxeram, aqueles cargos era para alimentação, né? Alguém de algum restaurante que trouxe para fazer alimentação, que em outros países é um produto nobre na culinária. Aí trouxeram para o Brasil, se escargou, não caiu no gosto do brasileiro, e quem trouxe esse escargot para restaurante, para culinária, soltou. E deu no que deu hoje, né? Tem regiões aqui em São Carlos, já tem época do ano nossa, entra no quintal de casa, você enche um saco de tanto que você vê. Como veio parar aqui? Alguém trouxe. Né? Então,
que são os métodos de controle legislativo? É isso aí, você deixa em quarentena, essa palavra está sendo bem utilizada hoje. O que é quarentena? Você fica isolado um tempo para ver se você manifesta uma doença. No nosso caso, você isola a planta num, num local e vê se ela vai manifestar alguma doença ou se vai surgir alguma praga, tá? Essa é a quarentena, que tem uma foto, não, vai estar lá na frente. Outro método legislativo, fumigação, quando vem containers com seres vivos dentro, você faz uma fumigação, que é uma aplicação de algum defensivo que, se tiver alguma coisa lá dentro, mata. É a mesma coisa do tratamento a frio, tratamento a quente, ou seja, ou irradiação. É a maneira de não permitir a entrada de animais, seres vivos, que não existem no país, tá? Então, lá, fumigação. Aqui eles estão fazendo fumigação, está chegando um container de navio do país, então eles estão fazendo uma aplicação de algum determinado produto químico, que tem uma plaquinha aqui, ó, e que vai matar o que estiver lá dentro. Aqui uma casa de quarentena, uma casa de quarentena de cana. Os caras têm uma lá em Anhembi. Detalhe, uma casa de quarentena não pode ser no meio daquela lavoura. Você não vai fazer uma casa de quarentena de cana no meio de um canavial, né? Tem que fazer num lugar onde não tem. Você não vai fazer uma casa de quarentena de citros no meio de uma região onde tem pomar e viveiro de citros, né? Você tem que fazer num lugar onde não tem aquela lavoura, lógico, né? Então, o serviço de quarentena é isso, são métodos legislativos. Métodos mecânicos é a destruição propriamente da praga. De que jeito? Ou com a mão, ou com a enxada, ou catando, ou coletando. Método mecânico de controle é o método onde você destrói mecanicamente a praga. Esse rapaz aqui está destruindo uma praga de planta daninha mecanicamente, que ele está fazendo. Está destruindo com a enxada. Ó. Isso é um método de controle mecânico. Esse aqui, ó, catação de broca gigante. Quem já for no Nordeste, lá tem uma broca gigante, que é diferente da broca nossa aqui. É uma brocona, mesmo, porque ela chama gigante, que ela é da largura do como, do caule, do como da cana, né? Então, o pessoal lá cata com a mão, porque ela quebra a cana. Ela é tão grande que quando ela forma a galeria ali no interior da cana, ela quebra, a cana tomba e ela fica lá, exposta. Então, a equipe vai lá e catando com a mão e enche sacos e sacos e sacos dessa broca, porque ela é tão grande, ela não voa, ela demora de passar de lagarta para adulto, então dá tempo de você ir lá e coletar. Então, esse é um método mecânico de controle de pragas. Método mecânico ainda, que é a destruição da praga, através de cultivos mecânicos, né? Aqui, o que eu estou fazendo aqui, ó? Que praga que eu estou eliminando com esse cultivador aqui? Planta daninha, né? Então, aqui, se eu tiver planta daninha na entrelinha, eu estou fazendo um método mecânico de controle de praga da planta daninha, né? Então, lá, cultivo mecânico para eliminação, ou pode ser um cultivo animal também para eliminação de planta daninha, tá? Métodos culturais. É aquilo que você mexe nos tratos, vamos falar assim, na lavoura propriamente dita. Por exemplo, aqui, a eliminação de soqueira, época de plantio, rotação de cultura, muda sadia, nutrição de plantas, que nem, por exemplo, quando eu estou falando que é época de plantio. Como que? Você é uma época de plantio, é uma medida de controle de praga? Sim. Se eu plantar tarde a soja, vai me dar percevejo. Horas. Eu planto antecipado, né? Se eu plantar à tarde soja, vai me dar ferrugem. Horas. Eu planto antes. Eu estou fazendo um controle de praga, controle da ferrugem. Rotação de cultura. A gente já ouve bastante falar disso, né? Que quando a gente faz uma rotação de cultura, além de ter a fixação biológica de nitrogênio no solo, quando faz intercalação de uma gramínea com uma leguminosa, a gente sabe de toda aquela história da fixação biológica de nitrogênio. E, além disso, faz um controle de pragas. Por quê? Quanto mais tempo você deixa a mesma cultura,
maior a população daquela praga. Você precisa vir quebrar aquela cultura para que aquela praga dê uma quebrada também, porque aquela praga é de determinada cultura. Se você fica insistindo naquela mesma cultura, sempre, plantio sucessivo da mesma cultura, a população daquela praga vai sempre aumentar. Então, você quebra aquela cultura, você quebra a praga também. Utilização de mudas sadias também. Ora, você compra uma muda saudável, você está fazendo um controle de pragas, do que você trazer uma muda doente, ou você fazer a sua própria muda que esteja doente, tá? Métodos de resistência de plantas. Plantas resistentes. A gente sabe, na cana, o maior exemplo de todas as culturas de resistência de plantas está na cana. A cana usa defensivo igual as outras culturas? De jeito nenhum. A cana não usa. Ultimamente, a gente tem visto, né, usar bastante inseticida, mas eu, particularmente, acho desnecessário. Fungicida desnecessário, diferente de outras culturas, né? Pega a soja, pega o morango, tanto de fungicida que aplica, tanto de inseticida que aplica. Porque a cana, as variedades que nós temos, já são resistentes à maioria de doenças e resistente à maioria das pragas, através do processo de melhoramento, né? Doença, a gente não aplica fungicida na cana, por quê? Porque as canas que são liberadas comercialmente pelas empresas de melhoramento, pelos CAR, pelo TC, pelo IAC, quem for, elas já são resistentes àquela doença. Então, que é melhor controle do que esse, você não precisar aplicar um fungicida, porque a sua planta é resistente àquele fungo. Esse é o método de controle mais excepcional e justamente correto e politicamente correto, é a planta resistente, né? Você não precisa gastar com nada. Quanto que é você plantar uma planta suscetível? Suscetível ao contrário de resistente. Quanto que é você plantar uma planta, uma lavoura, com uma lavoura que dá doença de uma lavoura que não dá doença? O custo de você plantar é o mesmo. A diferença é que uma vai produzir muito mais que a outra. Então, que é método mais fantástico de controlar doença e praga é através de uma planta, de uma cultivar resistente, tá? Então, quando eu digo... Professor, Oi? só uma dúvida, aquela lei que tinha do agrotóxico, qual que é a sua opinião sobre isso? Aquela, acho que é a pele do veneno, que o pessoal ficou aquela briga. Então, você diz que teve a mudança das classes toxicológicas? Isso, que aí acho que teve algumas mudanças que acho que liberaram mais alguns tipos de agrotóxico que a gente não era liberado. Sim, sim. Nós vamos falar... Deixa eu baixar a tela, que eu não vi. Quem falou? O Paulo? Isso, Ô, Paulo, nós vamos falar disso aí na próxima aula. Nós vamos falar de defensivos, eu vou entrar nesse assunto aí. Mas teve mudança, sim, onde alguns produtos que eram altamente tóxicos passaram a ser moderadamente ou não tóxicos, né? Mas só adiantando, nós vamos ver com mais detalhes, fazer a comparação de como era e como ficou. Mas, na verdade, agora nós ficamos como o mundo inteiro é. Por quê? Antes, a classificação brasileira, o nível de toxicidade defensivo, considerava irritação nos olhos e alergia na pele. O que eu quero dizer assim? O produto, ele não era letal, ele não mata, mas ele dava alergia, dava muita alergia na pele ou no olho. Muita alergia na pele ou no olho, mas não te mata. No Brasil, se ele tivesse muita alergia na pele, ele era classificado como altamente tóxico. E no resto do mundo, como que é? No resto do mundo, considera-se ele altamente tóxico o poder letal dele, o poder de matar, né? Então, você ingeriu uma quantidade daquele defensivo, pequena quantidade, né, que é o DL50, o nível de letalidade dele, quanto que ele mata. Uma pequena ingestão te mata, ele é altamente tóxico.
uma alta ingestão não te mata, ele não é tóxico. Ah, mas ele não é tóxico, mas dá uma alergia danada na pele. No Brasil, ele ia para altamente tóxico. No resto do mundo, não é. Resumindo, o resto do mundo só considera se ele mata ou não. No Brasil, considerava se ele mata, se ele dá irritação nos olhos e na pele. Então, o Brasil tinha muito mais produtos classificados como altamente tóxicos e eram os mesmos produtos que lá fora era moderadamente ou sem toxicidade, né? Então, como nós somos muito exportador e os países, obviamente, estão atentos quanto à toxidez dos alimentos, então eles olhavam os produtos que o Brasil usava e dizia que nós utilizávamos muito produto altamente tóxico. Aí a gente comparava o mesmo produto aqui com o produto lá, lá era não tóxico, e o nosso altamente tóxico. Por quê? Ele não mata, mas ele dava alergia. Então, isso aí é o que você falou, Paulo. Muitos produtos passaram a ser permitidos utilizar porque ele caiu de faixa de altamente tóxico para moderadamente ou atóxico, por conta disso, porque ele não te mata, ele dava alergia só. Mas nós vamos entrar mais nesses detalhes lá da frente, mas legal a pergunta sua. Feito? Feito, obrigado. Então, legal. Então, o método de controle através de planta resistente, ele pode ser com melhoramento genético convencional ou com cultivares transgênicas, né? Com engenharia genética, onde insere algumas resistências. O caso do BT, né, por exemplo, né, como nós estamos falando de pragas, o milho BT, a cana BT, nós vamos falar também lá na outra aula, nós vamos falar um pouquinho mais disso, mas são cultivares, são plantas transgênicas, onde inseriu um gene na planta, que quando a broca morde, se alimenta daquela planta, ela morre, porque ela tem um gene na planta que produz um produto, né? Produz um produto, não, produz um elemento que é tóxico para o inseto, tá? Esses são os BTs. A BT é de Bacillus thuringiensis. BT, Bacillus thuringiensis. O que é o Bacillus thuringiensis? É uma bactéria que existe no solo, que não é perigosa nem nada, tem aos montes. Você pôs a mão na terra agora há pouco, a chance de você ter um bacillus na sua mão é gigantesco. Mesmo você não pôs a mão na terra. Não é nada perigoso. Mas ele produz uma enzima que é prejudicial à broca. Então, o que eles fizeram? Tiraram essa enzima do bacillus e puseram na cana. E quando a broca vai lá, se alimenta da cana ou do milho BT, ela ingere aquela enzima que é tóxica para o inseto. Então, o inseto morre. Então, é um controle de população de insetos através de plantas transgênicas, tá? Mas não só transgênico. Variedades resistentes, a gente sabe que tem variedade de cana não transgênico, melhoramento convencional, que a gente fala, que são menos preferidas pelos insetos, né? Tem variedade que dá muito mais broca do que outras. Por quê? Porque ela tem uma zona de crescimento, aquele anel mais molinho, anel maior, mais molinho, que a broca fala, nossa, aqui tá uma beleza. Tem cultivar que tem a casca mais dura, que tem um anelzinho de crescimento menor, tem a geminha menor, a planta, a cultivar, a broca não prefere. Então, nós temos cultivares não transgênicas que são mais resistentes por conta das próprias características dela. Métodos de controle por comportamento, a gente já está chegando nos finalmente aí, falta mais alguns slides, mais uns 15 minutos aí a gente termina. Então, método de controle por comportamento, ou seja, a gente utiliza algum produto sintético que trabalha no comportamento da praga, né? Por exemplo, a gente falou, os feromônios, né? O feromônio é o cheiro da fêmea. O macho vai lá, acha que vai copular com a fêmea,
e o cheiro está aqui dentro da garrafa, ele entra, não sai mais. Ou seja, você estudou o comportamento da praga, você sabe que a revoada vem quando ela sente o cheiro da cópula da fêmea, então você trabalhou o comportamento do inseto. Outra aqui, ó, o adesivo. Você sabe que o amarelo atrai determinada praga. Então você põe um papel amarelo com adesivo, você vai atrair ele no papel amarelo. Quando ele encostar aqui, você vai exterminar não, né? Controlar essa praga. Mesma coisa a isca luminosa, né? Aquele inseto é atraído por luz. Você faz a luz dentro desse recipiente, quando ele vem de encontro com a luz, ele cai aqui e não sai mais. Então, você está aproveitando o conhecimento que você tem do comportamento daquela praga para fazer a sua armadilha, o seu controle. Método de controle físico, o mais conhecido é o fogo e a drenagem. Por que o fogo? Ora, a gente quer o melhor exemplo de controle físico através do fogo, que é a cigarrinha da cana. Recentemente, a gente tem falado bastante da cigarrinha, né? Que a cigarrinha é um problema na cana, a cigarrinha é um problema na cana. Mas a cigarrinha nova, nada, cigarrinha tem milhões de anos e está na cana há centenas de anos. Qual que era a questão? Que antes você queimava a palha da cana, né? Então, quando você queimava a palha da cana, você queimava a cigarrinha. Hoje a gente não queima mais palha da cana, a gente não queima mais a cigarrinha. Então, a gente deixou de fazer esse controle de cigarrinha. Então, não é que a cigarrinha nova, que a gente queimava. A cigarrinha agora não queima mais. Inundação. Veja aqui uma quadrinha de arroz com as laterais inundadas, isso aqui evita a entrada de muitas pragas que não atravessam, né? A gente não coloca lá, quando tem alguma coisa com açúcar, não coloca um pirex com água dentro, a gente está fazendo controle por inundação. Método de controle biológico, esse é o outro formidável que o Brasil dá aula para o mundo inteiro, principalmente por causa da brócolis, por causa da cigarrinha da cana. A gente controla basicamente sem produtos químicos, né? Através de controle biológico. O que é o controle biológico? Então, utilizar os inimigos naturais daquela praga. Ao invés de eu matar com algum veneno, eu solto o inimigo daquela praga. Qual que é a vantagem? É limpo, é ambientalmente correto, o defensivo se aplica uma vez, acabou. O inimigo natural fica lá. O inimigo natural, ele vai aumentar a população de inimigo natural. Chega um ponto que você já tem tanto inimigo natural lá que você nem precisa mais soltar mais inimigo natural, porque ela já atingiu o nível de equilíbrio daquela praga, né? Isso que é o mais formidável do método de controle biológico. Além de ser limpo, justo, sustentável, protege o meio ambiente, ele chega num ponto onde ele atinge aquele nível de equilíbrio, você não precisa mais soltar novos inimigos naturais, porque ele já se equilibrou com a sua praga, né? Então, você eliminou o problema da praga, tá? Então, tem diversos tipos de inimigos naturais, né? Pode ser micro-organismo, fungo, vírus, bactéria, para tudo existe um inimigo natural. O que é o inimigo natural? Aquela é o predador, a presa, né? Aquela... Professor, Professor, Oi, pois não. que bicho que é esse aí que tá na primeira foto aí do slide? Esse, É, é esse é isso. uma cotésia atacando a broca da cana. Aqui uma Ah, eu já cotésia. vi muito esse bicho no meio do canavial. Então, as usinas já estão aí há tanto tempo soltando cotésia e no canavial já se encontra naturalmente muitas cotésias. E aonde já tem muita cotésia, o nível da broca já está em nível de equilíbrio com o inimigo natural, né? Então, A lá, broca é essa larvona grandona aí. a broca é a larvona grandona. Ah, Nós entendi. vamos ter uma aula para falar só dessas pragas aqui da cana. professor, deixa o custo financeiro desse método natural em relação aos agrotóxicos, como que é? Tem uma diferenciação muito grande ou não? Eles são mais baratos. Problema, né? Fala assim, é mais barato, mas por que que
O mais utilizado o método de controle mais utilizado é o químico, mas é o mais caro. Mas então por que que usa? É mais rápido, é mais eficiente, principalmente isso, que ele é rápido e eficiente. Que vamos falar assim, a cotésia depende do quê? Dela voar, dela encontrar o inimigo, dela pôr os ovos, dela se multiplicar, e aí você está vendo, depende. Produto químico não, passou, matou. Então, o controle biológico é muito mais barato, é ambientalmente correto, mas ele não tem a rapidez de um controle químico, em comparação, né? O controle químico é mais fácil, você já tem o produto lá, né? A Cotesa, você precisa comprar de um laboratório, que raramente quem produz a cana, estou falando um exemplo desse aqui, né? Que nós estamos vendo na foto, né? Raramente a usina produz ela, então tem que comprar, tem que esperar a época de liberação, tem o horário certo da liberação, tem que depende, um monte de coisa, né? E o inseticida, você vai lá, aplicou, matou. Então é isso. Mas, como eu disse, o inseticida, torna um vício, você tem que aplicar todo ano. Torna um vício não, né? É a única maneira, você tem que aplicar todo ano. Quando você libera inimigo natural, a tendência é equilibrar a cadeia alimentar e, igual o Daniel falou, eu vejo um monte dessas vestinhas lá. Então, olha lá, então onde ele viu um monte, já está entrando em nível de equilíbrio com a praga. Então, você não vai chegar uma hora que você não vai mais precisar aplicar o, o inimigo natural, muito menos o produto químico. Então é isso. Maravilha. É um método mais racional, sadio, o que eu estava dizendo. Funciona demais. Na cana, nós somos um exemplo para o mundo inteiro, controle biológico de broca, de cigarrinha. Não estou dizendo exemplo bacana, não. Exemplo para a agricultura mundial. Nós somos quem mais fazemos controle biológico e controlamos efetivamente a praga através de controle biológico, tá? Então, aí tem algumas denominações, nomenclaturas, que a gente fala que é parasita ou predador, tá? Então, tem dois tipos de inimigo natural. Tem o parasita, que mata o hospedeiro e exige somente o indivíduo para completar, ou seja, ele mata, mas não se alimenta. O que é cotésia? Que essa vespinha está fazendo com a larva da broca? Ela está pondo os ovos, está ovipositando, está colocando os ovos dela aqui dentro da broca. E olha o que vai acontecer. Vai nascer as lagartas dos ovinhos da vespa. E essas lagartas nascem aonde? Dentro da broca. Essa altura, a broca já morreu faz tempo, né? Porque ela pôs os ovos aqui dentro. Esses ovos vão virar larvas. Essas larvas vão se desenvolver no interior da broca, não precisa nem dizer, né? Que a broca aqui já está morta faz tempo, né? E cada larvinha dessa aqui vai nascer uma vespinha nova dessa. Então, são novos inimigos naturais surgindo. Mas vejam que essas larvinhas, né? Por isso que eu falo assim que o controle biológico ele é mais demorado do que o químico. Por quê? Que hora que essa larvinha aqui vai controlar, uma larvinha vai controlar uma broca? Quando ela for adulta, já tiver acasalado com o macho e for pôr os ovos na lagarta. Então, veja assim, não basta eu ter as larvinhas eclodidas, que eu falo, opa, beleza, aqui, ó, agora eu tenho um monte de larvinha, vou ter um monte de vespinha, vai ter mais controle. Não, porque veja, ó, eu dependo que ela cresça, eu dependo que ela se acasale. Primeiro, aqui vai ter uma proporção de macho e fêmea. Quem vai ovipositar, obviamente, é só a fêmea. Então, eu tenho que ter a proporção de macho e fêmea, os machos acasalar as fêmeas, para as fêmeas virem aqui e pôr os ovos. Então, veja que assim, para entrar em equilíbrio, é demorado, né? Não é uma coisa assim, soltei hoje, amanhã está controlado igual um produto químico, né? Para entrar nesse equilíbrio, ele é demorado. Mas aqui, ó, então, isso é um parasita. Então, a cotésia é um parasita da broca. E o predador? O predador é aquele que se alimenta, mata a presa e se alimenta. Então, ele requer mais de uma presa para se alimentar.
Veja que o parasita, ele não está se alimentando, no caso da broca ali que nós vimos no slide anterior, ele não está se alimentando a cotésia, a vespinha, não está se alimentando da broca, ela está usando a broca para botar os ovos, porque ela é um parasita. Agora, um predador, ele se alimenta, então ele precisa de vários presas para se alimentar. Então, aqui tem alguns exemplos, ó, isso aqui é um parasita, ou qual que é o parasita, qual que é o predador aqui? Vamos lá. A joaninha é o parasita? Vamos lá. Não? Vamos lá. O parasita se utiliza da praga para completar alguma parte do seu ciclo. O predador se alimenta da praga. Quem está se alimentando da praga aí? Joaninha. Aninha. Ó, parasita e predador. Porque, ó, isso aqui, ele usou a lagarta para pôr seus ovos. A joaninha está comendo o ácaro. Então, a joaninha, no caso, é um predador. Mesma coisa aqui, ó. Aqui, ó, é um parasita. Por quê? O fungo está utilizando a cigarrinha para se multiplicar. Então, o ninho do fungo é a cigarrinha. Então, ele está parasitando. Agora que esse inseto está se alimentando desse outro. É uma joaninha também com aracnídeo, que é um ácaro. Mesma coisa aqui, ó, um parasita, a cotésia está parasitando a broca. Esse percevejo, ele está drenando, ele está predando essa lagarta. Uma coisa aqui, ó, esse aqui, ó, está parasitando, olha lá, um inseto veio nesse besouro e pôs seus ovos. Os ovos eclodiram, então esse besouro está cheio da lagarta dentro. Essa lagarta não está se alimentando desse besouro, está fazendo está aproveitando a carona aí dentro do besouro, mas não está se alimentando, então ele é um parasita. Esse aqui já está se alimentando, né, dessa lagarta aqui, ó. Percevejo se alimentando de uma lagarta. Mesma coisa aqui, ó, essa vespa está se alimentando dessa lagarta. Esses aqui, ó, eles estão parasitando dessa lagarta, ou seja, aqui, ó, cada furinho desse aqui foi onde a mãe desses ovinhos aqui pôs o ovo. Tá vendo? Ela veio aqui, picou aqui, pôs um ovo, picou aqui, pôs um ovo, picou aqui, pôs um ovo, ou seja, ela não se alimentou dessa lagartinha verde aqui, ela usou para pôr seus ovos. Mesma coisa aqui, ela está parasitando, ó, esse fungo está parasitando a cabeça do besouro. Vai matar? Vai matar. Para nós, não importa. É importante eu ter lembrado de falar isso. Para nós não importa se é parasita ou se é predador, né? Não existe essa pergunta. O que é melhor? Só controle biológico, parasita ou predador? Tanto faz que ambos matam. Cada um mata de um jeito, né? Esse aqui, ó, esse aqui vai usar o cérebro do besouro para ele se alojar. Então, lá, ele está alojado no cérebro do besouro, vai matar. Para nós, tanto faz se ele fosse comer ou se ele for parasitar. Esse aqui está comendo. Aqui um parasita que a gente conhece muito bem, né? O Aedes aegypti, da dengue. A Aedes aegypti, que ele faz? Ele parasita a gente. Quando ele parasita o quê? Ele suga o nosso sangue. Então, ele nos parasita. Ele nos mata se ele tiver o vírus da dengue dentro dele. Aí ele vai nos matar. Mas o inseto, por si só, por parasitar a gente, por sugar o nosso sangue, não mata. Quem mata é o vírus. Então, eles são parasitas. Métodos de controle autossida. Machos estéreis. Manipulação genética. Esse aqui, ó, ficou famoso quando estava aquele problema de dengue que nós tivemos aí 4, 5 anos atrás, e fizeram esses insetos aqui, ó, são machos estéreis, machos que não se reproduzem. E esses aqui ainda, além de fazer essa esterilidade, eles precisavam, isso aqui lá em Piracicaba tinha muito, eu vi muito isso aqui lá na casa da minha mãe, à noite, eles brilhavam. Então, você via um mosquito do Aedes aegypti brilhando. Então, você falava, opa, esse é o mosquito do bem, é o que a gente chamava de mosquito do bem. Ele era luminescente aqui, ó. Quando fizeram a transformação genética para deixar ele estéril, né, para ele não se reproduzir,
inserir essa luminescência. Então, esse era o mosquito do bem, que a gente falava. O pessoal passava a noite com a piruinha da vigilância sanitária, do controle de epidemia lá na cidade, em Piracicaba, soltando esses mosquitos machos aqui. Então, o que é legal? Que ele procura a fêmea vai lá com ele, só que ela não vai por ovos, né? Uma coisa aqui, ó, isso aqui é um macho estéreo, olhando, é um macho normal, a fêmea se, não sei a palavra, né, se entrega para ele, mas ela não vai se reproduzir. E aí o método de controle químico, né? Então nós falamos de todos, o químico eu pulei, não, o químico nós vamos falar na próxima aula, vamos falar bastante dele, da utilização, do controle, de aquisição, enfim, nós vamos dedicar uma aula completa aí para falar do controle químico, tá? Então, o que nós falamos aqui, ó, controle mecânico, físico, cultural, resistente, biológico e químico. Aí entra esse termo aqui, ó, que é muito utilizado, que é muito falado, você já deve ter ouvido falar, que é o tal do MIP, manejo integrado de pragas. O que quer dizer? É utilizar todos esses métodos, quando possível, para aquela praga, para aquela cultura sua, né? Você intercalar e deixar sempre, por último, o controle químico, que é o mais caro, que é o mais prejudicial, que é o mais prejudicial ao ser humano, de intoxicação, de perigo ao meio ambiente. A ideia é sempre deixar o químico por último. Antes, eu tento todos os métodos de controle, que é o chamado MIP. Então, o que eu faço? Opa, eu tenho uma variedade existente? Opa, vou começar por aí, então. Uma variedade existente. Olha, se eu plantar em abril, eu fujo daquela praga se eu plantar em julho. Opa, então, ó, tem uma variedade resistente, eu tenho, aqui, ó, a planta é uma variedade resistente, e eu estou fazendo o controle cultural porque eu estou plantando antes. Ó, uma variedade resistente, eu estou plantando antes para fugir da praga, e antes de plantar, eu usei o fogo para, desde que permitido, para controlar a praga. Então, a variedade resistente, plantei numa época mais cedo, e usei o fogo. E aí eu também usei um destruidor um eliminador da cultura anterior, uma gradagem para eliminar a praga de solo. Então, olha quanta coisa eu já fiz antes, ó. Eu usei uma gradagem para eliminar a praga de solo, eu pus fogo no que sobrou. Eu plantei antes para não pegar aquela praga. Eu plantei uma cultivar resistente e ainda eu faço um controle biológico. Se você não conseguir controlar fazendo tudo isso aqui, aí você vai usar o químico, tá? Então, a ideia de surgiu quando a comunidade científica e acadêmica lançou essa terminologia de manejo integrado, é exatamente isso, para você integrar todos os sistemas, né? Mas isso é só para inglês ver, para ficar bonito, para falar que usa menos químico? Não, por quê? Você usa muito produto químico, chega uma hora que ele perde o efeito, né? Quando você tem uma infecção na garganta, né? Os filhos da gente aí sempre tem infecção de garganta. Aí toma lá 7 dias do remédio. Não passou a infecção, antibiótico, né? O que o antibiótico faz? Mata uma bactéria determinada. Aí, deu 7 dias, não matou aquela bactéria, você volta no pediatra, ele fala, passa lá para o seu filho, o mesmo remédio ou passa outro? Passa outro. Por quê? Porque se aquele ali não matou, ou matou uma parte e a outra parte era resistente, se você continuar usando aquele mesmo antibiótico, você concorda que somente as bactérias resistentes vão crescendo, né? Então, aí a bactéria, aquele antibiótico que você tomou primeiro, matou metade da bactéria que o antibiótico matava. A outra metade, aquele antibiótico não matava. Então, aquela outra metade que o antibiótico não matava, dobrou de tamanho. Aí você vai lá no médico, ele manda você tomar o mesmo antibiótico? Não, porque aí vai dobrar de novo. O que ele faz? Ele muda o antibiótico, ele muda o remédio para pegar aqueles que escaparam, que era resistente àquele remédio. Então, quando a gente faz controle químico, a gente corre muito esse risco. Isso é com fungicida, com bactericida, com herbicida, com o que for. Por quê? Se escapa um resistente, esse um vira dois.
Então, você passa a ter 2 resistentes. Esses 2 vira 4, você passa a ter 4 resistentes. Então, o que acontece? Você já não controla mais aquela praga com aquele mesmo produto químico. É o que a gente sempre ouve, fala assim, nossa, mas a vida inteira eu usei esse produto aqui, sempre controlou, agora não controla mais. É óbvio, porque aquela praga se tornou resistente, né? Nós estamos vendo aí as variações do coronavírus, né? O que ele aconteceu? Alguns se mutaram, ficaram diferentes. Eu não vou nem entrar nesse mérito, senão você vai falar, mas a vacina não vai pegar, ninguém sabe ainda, muito menos eu. Se a vacina vai pegar as mutações, né? Mas não se aplica muito ao nosso caso aqui, até dei um exemplo meio nada a ver. Mas a resistência é isso. Quando você tem cinco cigarrinhos, certo? Tem 5 cigarrinhos. Você aplicou um inseticida, você matou essas 4. Essa aqui não morreu com inseticida, porque ela é mais resistente. Essa aqui vai virar 2, as 2 vai virar 4. Se você não mudar o inseticida, essa aqui ficou resistente, ela vai aumentando, 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 seu produto não vai mais fazer efeito. Então, por isso que a gente, às vezes, ouve isso aí, nossa, eu sempre apliquei esse produto, sempre deu certo, agora não está mais dando certo. É óbvio, você usou tanto aquele produto, você selecionou aquela praga que é resistente, e agora você só tem a praga resistente. Você não tem mais nenhuma praga que é suscetível, que morre com aquele produto, porque as que morriam você já matou. Agora, as que não morriam se multiplicaram. Então, aquele mesmo produto seu não vai mais fazer efeito naquela praga. Então, o controle químico ele deve ser deixado por último, não só por questões ambientais, por questões toxicológicas, questões de perigo ambiental, mas também para não criar resistência dos seres. Tá? Então, primeiro usa todos os outros métodos de controle. Se não controlou, você vai para o químico. Então, isso é o chamado MIP, manejo integrado, ou seja, integrado de pragas. Feito, pessoal, era isso, a aula de hoje. Então, a gente volta semana que vem falando um pouco mais do controle químico, que, como eu disse lá agora atrás, que o Paulo perguntou, né? Poxa, tem tantos. Qual que é o mais utilizado? É o químico. Por conta disso que eu falei, e a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, tá? Então, a gente vai dedicar uma aula aí para falar sobre controle químico, pulverização, como a maneira correta de fazer pulverização, a escolha dos produtos químicos, enfim. Fica para a próxima aula, e para hoje era isso. Vou encerrando a gravação. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui disponível.